Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, eu cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus e desejo que todos estejam bem, tenham tido uma semana feliz, vitoriosa e que nós possamos hoje continuar nossos estudos bíblicos da escola dominical. No domingo passado foi celebrado, homenageado o Dia da Consciência Negra e eu gostaria muito que neste domingo, uma semana após, a gente ainda tivesse a liberdade de conversar um pouco, refletir um pouco a respeito desse assunto, à luz das Escrituras, à luz das nossas crenças, nossa fé, nossas doutrinas. E eu queria que nós estivéssemos assim muito abertos para essas reflexões. Eu acho que esse tema, ele não pode ser abordado apenas uma vez por ano nessa data. Ele é um tema que tem que ser falado o tempo todo, diversas vezes, por diversas faixas etárias, trazida essa reflexão à luz da palavra de Deus, principalmente para nós, comunidade de fé. Então nós vamos pedir a bênção de Deus para esse tema que nós vamos abordar hoje, que é superar o racismo é um compromisso missionário. Nós temos dois textos que estão em Atos e daqui a pouco nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Eu te convido a orar para que Deus nos unja, nos capacite, nos ensine, fale aos nossos corações. Ó Pai, muito obrigado por esta semana que estamos começando e nós desejamos, Pai, que o Senhor olhe com misericórdia e bondade para as nossas vidas, para a nossa cidade, nosso estado, nosso país, para que o Senhor nos abençoe de uma maneira maravilhosa, como tem feito até agora com as nossas vidas. Abençoe-nos especialmente, Pai, nesse momento de reflexão. Que cada pessoa possa ter seu coração tocado pelo Teu Santo Espírito, clareado pela Tua luz, pela Tua bondade, pelo Teu amor, para compreender melhor este tema. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O racismo, como eu disse, é uma realidade presente na nossa sociedade. Vez por outra, os meios de comunicação denunciam um caso ou outro, mas nós sabemos que no nosso cotidiano nós lidamos com este assunto, com esta realidade, com essas atitudes que tanto entristece o coração da gente e especialmente as vítimas dessas atitudes. Algumas situações são identificadas, mas outras passam no oculto, passam às vezes sem denúncia, né? Passam em ambientes domésticos, dentro da própria casa, dentro da própria família, às vezes dentro da própria igreja, enfim, na escola, em todos os lugares, sempre tem acontecido, né, atitudes de racismo, atitudes de discriminação. Então é muito importante que nós possamos conversar sobre esses temas. E nós precisamos que esse mal social chegue ao fim. Nós precisamos lutar por isso, porque até João Wesley, na época dele, né, já lutava contra esse pecado. E ele achava, dizia e enfatizava que precisava ser alvo da reflexão e o combate da igreja, que deseja cumprir a palavra de Deus e falar do seu amor, e falar desse Deus que não faz acepção de pessoas. Então, queridos, é um tema muito profundo. Durante essa semana, ele já foi abordado algumas vezes no projeto onde eu trabalho, com os educadores, né, com alguns educandos, com as famílias das crianças. E hoje eu gostaria de fazer esta reflexão junto com vocês. Podem colocar suas opiniões nos comentários, né, podem mandar ideias, podem contar situações, que isso só vai enriquecer o nosso estudo. Então, para que isso seja feito, nós vamos precisar de nos familiarizar, se ainda não somos familiarizados, com algumas expressões que dizem respeito a esse tema. Então, olha só, racismo é um compromisso, superar o racismo é o nosso compromisso missionário. E para refletirmos a respeito, nós vamos ter algumas palavras que nós vamos
elucidar, para que a gente possa compreender toda a extensão desse mal que precisa realmente ser combatido por nós. Algumas dessas palavras serão paradigma, estereótipo, preconceito, discriminação, penalização. É claro que o nosso tempo aqui é muito pequeno para que a gente pudesse abordar com profundidade esse assunto. Mas nós vamos refletir, dentro do possível, o mais profundo que pudermos, o mais claro, o mais transparente, para que possamos ser edificados e enriquecidos, como acontece todos os domingos quando Deus fala ao nosso coração. Então, a primeira palavra desse tema que nós escolhemos e que a gente realmente vai precisar dela para explicar alguma coisa é a palavra paradigma. Aparentemente é uma palavra difícil, né? Não é uma palavra muito usual em certas realidades, mas um paradigma é essencialmente uma visão particular do mundo, um exemplo que serve como modelo, um padrão. Segundo o dicionário, é algo que serve de exemplo geral, de modelo, é um padrão. Isso quer dizer que os paradigmas apresentam conjuntos de ideias e modelos de enxergar o mundo. Então seria, simplificando, um ponto de vista pessoal ou coletivo. Em geral, esse padrão é seguido por um grande grupo de pessoas como referências ou regras, leis fundamentais. Por exemplo, na gramática, o verbo cantar, gramática portuguesa, né? O verbo cantar, ele serve de paradigma à primeira conjugação, porque irá se flexionar em várias formas e outros verbos terminados em ar seguirão esse modelo. A gente aprende isso no colégio, né? Nós pegamos o cantar como exemplo e amar, sonhar, falar vão seguir esse paradigma para a primeira conjugação. Esse é um exemplo simples que pode ilustrar bastante, né, o conceito de paradigma. Suponha uma empresa que deseja obter um alto lucro durante um determinado período e a qualquer custo, não importando os meios que serão usados para que se alcance esse objetivo. Podemos chamar isso de paradigma, ou seja, um conceito formado que foi alterado pelo comportamento de um grupo de pessoas e de outras organizações. É assim que se ganha dinheiro, né? Seria um paradigma. Além de paradigma, outra palavra interessante também para nossa reflexão é o estereótipo ou estereótipos, né? Estereótipo é o conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Alguns exemplos, e nós vamos pedir perdão já de início por citá-los, né? Mas alguns exemplos para ficar bem claro o que é um estereótipo. Alguns exemplos são: todos os japoneses são inteligentes, todos os árabes são terroristas, todos os portugueses são burros, ou todas as brasileiras são oferecidas. Sem contar aqueles relacionados à cor da pele, em que os negros e asiáticos são taxados de diversas maneiras pejorativas. Então, geralmente, utilizamos estereótipos de maneira inconsciente, já que são conceitos relacionados com história, geografia, culturas e crenças de diversas sociedades. Note que esses modelos de estereótipo estão relacionados, sobretudo, aos aspectos físicos. Por exemplo, quando vemos uma menina vestida de maneira mais masculina, logo intuímos que ela é homossexual. No entanto, essas apreciações podem ser errôneas e muitas vezes de teor depreciativo e preconceituoso. Embora os estereótipos podem apresentar apreciações positivas ou negativas, quase sempre ele carrega aspectos negativos. Então nós temos dentro de nós, formado dentro de nós, sem que a gente pedisse, pela nossa cultura, pela nossa realidade, pelo nosso convívio, aquilo vai passando de geração em geração, esses estereótipos. E nós não paramos para pensar, para questionar, e aquilo vai se formando dentro da nossa cabeça, e nós vamos acabar passando também para outras gerações aquilo que a gente não parou para questionar.
aqui está o grande ponto desse estudo de escola dominical. É hora de parar para pensar. É hora de parar para rever conceitos, não é mesmo? Então, o paradigma é uma ideia preconcebida que acaba colocando as pessoas ou grupos sociais em caixinhas, criando rótulos, ditando seus comportamentos e padronizando a sua imagem de forma bem preconceituosa. E depois que a gente tem esses paradigmas fundamentados dentro da gente, essa desconstrução, ela não é muito fácil não, né? Porque além de nos fiscalizarmos, digamos assim, nós temos que realmente desaprender coisas que a gente passou a vida inteira acreditando. Eu dei um exemplo bem simples lá para as crianças e para os educadores no projeto, quando nós conversamos sobre esse tema, de um paradigma ou de um estereótipo, né, que a gente carrega com a gente por causa da nossa cultura, a respeito, por exemplo, quando você é educado que comer manga com leite faz mal. Nós sabemos que isso já foi revisto, né, pelas novas gerações. A gente está aí degustando um sorvete de manga que levou leite, ou tomando uma vitamina, né? Mas as gerações mais antigas, né, traziam essa crença dentro delas, né, que se comesse uma manga com leite faria mal. E nunca foi provado, né, cientificamente, que isso era verdade. Podia acontecer com um indivíduo numa determinada situação, mas a gente sabe que pela cultura, pela história, nós podemos até entender o porquê disso ter sido criado. Mas nós não vamos entrar em detalhes agora. Então, nós vamos colocando conceitos, pessoas, grupos em caixinhas, como eu disse, e rotulando, e aquilo permanece como uma verdade para nós. Bom, aí nós chegamos na outra palavra, que é o preconceito. Essa palavra, muitas vezes, ela é usada como sinônimo de discriminação, mas não é a mesma coisa. Nós vamos ver que o preconceito é um julgamento formado antecipadamente, caracterizado principalmente por não ter lógica ou fundamento crítico. Geralmente ele é expresso por meio de atitudes discriminatórias para com outras pessoas, tendências de comportamento, crenças e sentimentos. Então pense bastante, ele é um julgamento, algo que se passa no meu interior. Mas a hora que eu expresso esse preconceito, eu posso fazer através de atitudes discriminatórias. É aqui que vai receber maior atenção de nós nesse estudo hoje. Esse preconceito, ele acontece das mais variadas formas e pelos mais variados motivos. Pode ter origem na cor da pele, na religião, no país ou cidade de origem, na aparência física, no gênero, na sexualidade, etc. Qualquer forma de preconceito nas relações humanas é prejudicial para o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática e igualitária. Que dizer então da nossa fé? Que dizer então da nossa fé? O preconceito enfraquece, é como uma osteoporose que mina a força do osso. O preconceito mina a nossa fé. Nós temos que parar para refletir, realmente rever nossos conceitos, se eles têm fundamento, se eles não têm fundamento, e se principalmente esse preconceito termina em discriminação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que vem a ser a discriminação? A discriminação é uma ação preconceituosa em relação a uma pessoa ou grupo de pessoas. Ela ocorre quando alguém adota uma atitude preconceituosa baseada em ideias pré-concebidas em relação a alguém, seja por questões raciais, de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação econômica ou qualquer outro aspecto social. É denominada discriminação toda atitude que exclui, separa, inferioriza pessoas tendo como base ideias preconceituosas. Esse tipo de violência geralmente é praticado
contra as classes sociais mais baixas, população negra, população LGBT, obesos, nordestinos, pessoas de outras etnias e religiões, além de demais grupos sociais, como, por exemplo, os povos indígenas, os migrantes, as minorias e pessoas com deficiência e as mulheres. Então, é muita gente que pode ser atingida pela discriminação infundida por preconceitos que as pessoas têm e não se justificam. A discriminação está muitas vezes associada, a questões religiosas, a questões raciais, de orientação sexual e de identidade de gênero, como eu falei. É uma questão de direitos humanos de grande relevância, pois as pessoas que são alvo da discriminação são limitadas no seu potencial de desenvolvimento humano, no exercício da cidadania ativa e muitas vezes restringidas no acesso ao emprego, aos serviços de saúde, à educação, à habitação. As consequências da discriminação, elas são graves e diretas para quem é discriminado. Mas é preciso perceber que toda a comunidade é afetada quando a discriminação é tolerada. Uma vez que a discriminação promove pobreza e exclusão social, contribuindo para sociedades mais empobrecidas do ponto de vista econômico e social, mais expostas à violência e à insegurança. Essas questões são tão importantes que o quadro jurídico internacional dos direitos humanos contém instrumentos internacionais para combater as formas mais específicas de discriminação, como são exemplos a Declaração sobre os Direitos das Pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres, Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, entre outras. Então, no mundo inteiro, há pessoas preocupadas com a discriminação. É necessário conversar, é necessário refletir, é necessário rever nossos conceitos e atitudes. A discriminação é uma das formas mais comuns de violação e abuso dos direitos humanos que afeta milhares de pessoas todos os dias e em todos os lugares. Isso é uma coisa preocupante, isso é algo que nós, como evangélicos, como cristãos, não podemos tolerar, não devemos tolerar. Quais são, enfim, os tipos de discriminação? Já falamos assim, geral, na forma geral, agora atrás, mas ela pode ocorrer de diversas formas. As mais comuns são as seguintes: a discriminação racial, que é o tema desta data, celebrada em 20 de novembro. A discriminação racial é das formas mais frequentes de discriminação e consiste no ato de diferenciar, excluir e restringir uma pessoa com base na sua raça. Irmãos, como isso é possível saindo do coração de alguém que se diz cristão? É inacreditável, mas acontece. Acontece porque as pessoas não param para refletir nas suas atitudes e com isso acabam pecando diante do Senhor. Na maior parte dos países, a discriminação racial é geralmente voltada aos negros que se veem em posição desfavorável em relação às maiorias. No Brasil, por exemplo, a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros resulta em dados reais como estes. Negros são a maioria da população carcerária. Negros são minoria nas universidades e nos altos postos públicos. Negros possuem menos oportunidades de emprego e de estudo. Então, isso provoca mais e mais injustiça. No entanto, muitas vezes nós ouvimos falar de racismo e de injúria racial. O que vem a ser essas duas coisas? Elas têm diferença, mas a luta é para que tudo, juridicamente, penalmente, seja visto como uma coisa só. Então, a legislação penal, ela estabelece
que nem toda discriminação racial consiste em racismo. O artigo 140 do Código Penal utiliza a nomenclatura injúria racial para a conduta de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, utilizando elementos referentes à raça e à cor. O racismo, em termos penais, está previsto na Lei nº 7.716/89 e consiste em diversas condutas discriminatórias voltadas a um grupo ou coletividade de indivíduos, ou seja, a ofensa ultrapassa o indivíduo e atinge a sua raça inteira. Então, injúria racial seria uma ofensa que tivesse como objetivo um indivíduo, e o racismo, que aquela ofensa, ainda que dirigida a um indivíduo, contemplasse, atingisse a sua raça inteira. Então, está ficando cada vez mais intolerável essa diferenciação, porque as penas diferem. O racismo tem a pena mais pesada, a injúria racial uma pena um pouco mais leve. Então, muitos estão lutando para que todas as formas de agressão racistas sejam consideradas a mesma. A discriminação pela orientação sexual, existe também discriminação. A discriminação pela orientação sexual é denominada homofobia. A gente tem ouvido esse termo muitas vezes. Você pode não concordar com determinadas coisas, você pode não compreender determinadas coisas, mas você não pode discriminar alguém por causa daquilo que você acredita ou porque diferencia do seu comportamento ou dos seus valores. Consiste a homofobia no tratamento diferenciado, negativo, em relação a homossexuais, bissexuais e transgêneros. Também existe a discriminação por questão de gênero. A discriminação por questão de gênero recebe o nome de sexismo. O sexismo, por sua vez, ele se manifesta de duas formas: através do machismo, que a gente entende muito bem, que é uma conduta discriminatória que parte do homem para a mulher. E a outra é do femismo, não confunda com feminismo. Femismo, que é a discriminação que parte da mulher para o homem. Enquanto diversas vertentes da sociologia questionam a existência do femismo, o machismo, por sua vez, ele é altamente compreensível e visto na mídia, É uma forma de discriminação frequente em todo mundo e resulta em dados como altos índices de violência contra a mulher, mulheres recebendo salários inferiores aos dos homens, mesmo desempenhando as mesmas funções, menos mulheres na política ou em cargos de chefia. Então, a discriminação sempre traz prejuízo. Tem também a discriminação por questões de nacionalidade e cultura. Tem sim. A discriminação por questões de nacionalidade e cultura é denominada xenofobia e consiste no tratamento hostil direcionado a estrangeiros, geralmente por questões históricas, culturais ou religiosas. Por exemplo, muitas moças que vão a Portugal são tratadas como pessoas que estivessem indo para lá para praticar a prostituição. E então, se é brasileira, é encarada dessa forma. Então, tem a sua mala revistada, a sua bagagem revistada, ainda que a pessoa não tenha a menor intenção de estar indo àquele país por algum motivo. Já aconteceu com pessoas conhecidas. Isso é discriminar baseado num preconceito de que toda brasileira, quer vender seu corpo no estrangeiro, quer ganhar dinheiro com prostituição. Como pode ser isso? Nós não podemos tolerar isso. Também, além das formas citadas, a discriminação pode ser praticada por inúmeras outras razões, como, por exemplo, a aparência, a condição econômica, crenças, costumes, etc. A discriminação, irmãos, sempre será um pecado, porque é o tratamento diferenciado dado a alguém ou a um grupo. Mas será que existe uma discriminação positiva? Ou será que existe alguma positividade na discriminação? Olha, a discriminação positiva ela acontece quando uma pessoa, geralmente pertencente a uma minoria, é discriminada, mas de forma favorável.
Isso acontece para garantir o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal, diminuindo os desequilíbrios sociais existentes em determinadas áreas. Segundo o princípio da igualdade, os desiguais devem ser tratados na medida de suas desigualdades, a fim de se obter tratamento isonômico e igualdade de fato para todos. Exemplo da discriminação positiva são as cotas raciais para negros e pardos, cotas para indígenas, cotas para deficientes físicos, etc. Eu sei que é um tema polêmico, muitas pessoas não concordam, mas é uma maneira que a Constituição tem encontrado, que as pessoas, as autoridades têm encontrado para que seja realizado o princípio da igualdade. Todas essas medidas são direcionadas de forma específica para uma parcela de indivíduos socialmente discriminados, com o objetivo de lhes conferir igualdade de oportunidades em relação às maiorias. Uma atitude discriminatória, ela resulta na violação do artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O artigo 7 diz o seguinte: todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. A Organização das Nações Unidas, entre outras diversas funções, é responsável por promover diversas medidas voltadas a erradicar todos os tipos de discriminação. Então, esse é um papel sério que a ONU enfrenta, para que no mundo inteiro seja erradicada todos os tipos de discriminação. A discriminação resulta na segregação e exclusão social dos indivíduos discriminados, que se veem menos representados e marginalizados na sociedade. Aí, então, que nós veremos que entra a penalização, que é o castigo aplicado por determinado ato ilegal. E nós sabemos que para ser penalizado tem que haver uma denúncia, e muitas vezes as pessoas não denunciam quando são discriminadas. É um hábito ou é uma atitude que o brasileiro está começando a ter ousadia para fazer, porque há muitas atitudes discriminatórias no nosso país e elas passam batidas. E as pessoas pensam que não vai dar em nada uma denúncia, Mas para haver penalização, para haver mudança de atitude, para haver políticas públicas a respeito, é preciso haver denúncia. Nós sabemos que denunciar não é fácil, que denunciar dá trabalho, mas é necessário que isso aconteça para que as mudanças venham. O texto que nós vamos ler agora, o texto bíblico, vai nos mostrar uma guinada que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros tempos deu quando acontece este evento na vida do apóstolo Pedro. Eu sei que é um capítulo, um texto bastante conhecido da maioria dos irmãos e se encontra em Atos 10, de 17 a 28. Eu gostaria de convidá-los a ler comigo. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam.
No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E no capítulo 10, no versículo 34 de Atos, ele fala: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Essa é a Nova Versão Internacional. Mas na Almeida Revista Atualizada diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Muito, muito maravilhoso esse texto, né? Louvado seja o Senhor por nós termos acesso a esse texto. Mas quando nós começamos a ler Atos 10, 17, ele faz referência a uma visão que Pedro teve antes desses acontecimentos. Nos primeiros versículos de Atos 10, Pedro está hospedado na casa de uma pessoa chamada Simão, o curtidor. Ele trabalhava com couro de animais. Não era bem visto pelos judeus, né? Mas Pedro estava hospedado ali em Jope, na cidade de Jope, na casa de Simão. E enquanto ele esperava o almoço, ele estava no terraço e ali ele teve uma visão de um lençol que descia do céu e baixava até o seu campo de visão, e dentro desse lençol havia vários animais que a lei dos judeus considerava impuros de serem consumidos. E o lençol baixava até Pedro e ele escutava uma voz que dizia: mata e come. Isso aconteceu por 3 vezes e ele disse: jamais, jamais vou comer isso. Eu sei que isso aí é imundo, é considerado impuro pela nossa lei. E aí ele mesmo conta, né, que quando ele teve essa visão, Deus disse: ele não torne impuro o que Deus purificou. Ele não estava entendendo muito bem essa visão, até que essas pessoas aparecem e dizem que são enviados de Cornélio, um centurião romano, né, que teve também uma visão através de um anjo que disse que procurasse Pedro em Jope e o levasse, que Pedro tinha algo para contar para ele. E ele creu tão bem, ele creu tão profundamente que Pedro traria uma notícia da parte de Deus para eles, que ele reúne na casa dele os seus amigos e familiares. Quando Pedro viaja com esses homens que vieram buscá-lo e leva outros judeus junto com ele, eles ficam surpresos de ver como Cornélio se preparou para recebê-lo, né? Então, olha que ambiente mais diferente. Pedro entra na casa de um gentio. E ali ele reconhece que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou Deus não faz acepção de pessoas. Olha que quebra de paradigma que Pedro está fazendo na sua vida. A vida inteira ele aprendeu que um judeu não entra na casa de um gentio, que seria contaminação. A vida inteira ele aprendeu que o certo era assim. Mas o Senhor Deus agora mostra para Pedro que a história mudou com a vida de Jesus. Que Jesus veio para salvar judeus e gentios. Que a salvação era estendida ao mundo inteiro. E quando ele vê o que acontece ali na casa de Cornélio, que Deus derrama o seu Santo Espírito sobre aquelas pessoas ali, depois que Pedro fala quem é Jesus e o que aconteceu ali em Israel, em Jerusalém, através da vida do ministério de Jesus, as pessoas se convertem a Jesus e elas são então batizadas com o Espírito Santo de Deus, e algo tremendo acontece. Pedro e os seus companheiros judeus começam a presenciar, a testemunhar que Deus deu a essas pessoas gentias o mesmo dom que eles tinham recebido no Pentecostes. Então, queridos, há uma quebra
de paradigmas na vida do Pedro. Há um antes e depois da casa de Cornélio na vida do Pedro. Há um abrir da consciência, um abrir da mentalidade para entender a abrangência do Evangelho e da mensagem do Senhor Jesus para todas as pessoas. Então, nós vamos ver que a experiência de Pedro vai nos ensinar algumas lições. Eu fico imaginando como isso foi sério para Pedro. A vida inteira ele foi criado segundo a lei dos judeus. A vida inteira ele viveu obedecendo essas leis. Mas agora há uma nova experiência na vida dele. Ele vai ter que desconstruir algumas coisas que ele acha que era dado como fundamental na sua vida, para ele alargar o seu modo de pensar, para ele reconhecer a sua missão de pregar o Evangelho também para aqueles que não eram judeus. E eu te convido a ver essas lições comigo. Nós temos 2 lições que nós podemos tirar desse evento e nós vamos aprender com ele. Irmãos, a base das discriminações está em parte nos preconceitos que herdamos da cultura reproduzida, na maioria das vezes na nossa família ou outros grupos dos quais participamos, e na ideia de superioridade que provoca o sentimento de que somos melhores de quem difere de nós. Olha que interessante. Essa concepção de superioridade provoca inclusive inimizade entre nações inteiras. Se as pessoas pensam diferente de mim, elas são inferiores, porque elas não compreenderam a verdade que eu compreendo. Elas não creem como eu creio. Elas não servem o Deus que eu sirvo. Isso leva a um sentimento de superioridade sobre as pessoas. Na Bíblia, as desavenças entre judeus e samaritanos se intensificavam porque os judeus se consideravam melhores do que os samaritanos. O Holocausto é o fruto de uma ideia de que a raça ariana era superior ao povo judeu. Isso aconteceu, na época de Hitler. A segregação racial nos Estados Unidos se baseava na ideia da supremacia branca, herança de um continente europeu colonizador e escravagista. Essas ideias influenciam o mundo até hoje e, por isso, no Brasil, o racismo contra a população negra e indígena é explícito. O superior seria o europeu que veio aqui colonizar essa terra. Isso é que nós aprendemos sempre. Então, isso vai se perpetuando, como eu disse. O racismo é uma ideologia que surge mais explicitamente no século XVII, no contexto da civilização ocidental, como instrumento de dominação para a naturalização da hierarquia entre as diferenças e distinções biológicas. É quando começam as grandes viagens de navios negreiros para escravizarem os povos africanos, para que eles sejam escravizados nos países colonizados. Além de estar presente nas relações interpessoais, o racismo é um estrago nas relações sociais. São diversos os índices sociais que expressam a desvantagem da população negra, eu citei isso lá atrás, e indígena em relação a outros grupos. Infelizmente, irmãos, a igreja, como instituição ou comunidade de fé, reflete essa realidade também. Há racismo na igreja, embora nós não queiramos admitir, mas há racismo na igreja. É possível encontrar no passado e no presente inúmeras expressões desse pecado. Então, como que essa experiência de Pedro com Cornélio pode nos ajudar a superar? Vejamos alguns caminhos. O primeiro deles é o seguinte: reconhecer que nem sempre o que aprendemos é verdadeiro ou imutável. Os paradigmas, eles servem por um determinado tempo, mas depois eles vão ter que se adaptar a novas realidades. Eles vão ter que ser mudados. É aquela ideia que eu mencionei atrás da desconstrução de algumas coisas que a gente trouxe até aqui para que nós possamos viver melhor e mais de acordo ainda com a vontade de Deus para nós. Muitas pessoas tiveram em sua educação a transmissão da ideia de que o povo indígena é preguiçoso, sujo, vagabundo, de que pessoas negras nasceram para serem serviçais
e que o seu trabalho nunca é bom o suficiente, de que o povo judeu é pão duro, o cigano é ladrão, migrantes são oportunistas que vão roubar nossos direitos. Essas ideias equivocadas acabam se tornando parte do senso comum. Todo mundo acaba acreditando, pensando assim e se tornando paradigmas. Com isso se colocam as pessoas dentro de estereótipos, discriminando-as sem conhecer as suas histórias e contextos sociais. Todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, e é preciso ter cuidado em como enxergamos e tratamos quem é diferente de nós. Ao não permitir que o Cornélio se ajoelhasse diante dele, na leitura que nós fizemos, assim que Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio fica tão admirado que ele se ajoelha diante de Pedro para adorá-lo. O Pedro entendeu que ele era servo, que a sua dignidade residia não na sua nacionalidade ou religião, mas no fato dele ser um discípulo de Cristo. Ali já começa a lição que Deus está dando a Pedro, e é uma reação fantástica essa de Pedro. Ele está diante de um romano que se ajoelha diante de um judeu. Ele está diante de um centurião, uma pessoa que tinha um cargo importante, que está se ajoelhando diante de um simples pescador. Então Pedro levanta e diz que é isso, nós somos iguais, nós somos homens, nós somos pessoas humanas. Então essa primeira lição: nem tudo que aprendemos é verdadeiro ou não pode ser mudado. O ser humano tem uma capacidade imensa de reflexão e mudanças. E nós podemos fazer isso com a intervenção do Espírito Santo em nós. Segunda lição: lembrar que a presença de Cristo em nós nos torna servos e servas. Pedro, aos poucos, foi entendendo que ele era parte, ele não era o centro das situações, que ele era instrumento, não o senhor da missão. Olha que lição maravilhosa. Irmãos, quando eu penso assim, o meu sentimento de superioridade sobre outra pessoa, seja por que motivo for, ele vai para o chão, ele volta para o lugar dele. Não é possível. Quando eu coloco Deus no lugar dele, que ele é o Senhor e eu sou servo, não cabe no meu coração o sentimento de superioridade sobre quem quer que seja, ainda que não pense como eu, que não creia como eu, que não seja do meu grupo, que não seja da minha família, do meu país. Deus ofereceu a Pedro algumas oportunidades para quebrar seus paradigmas e qualquer sentimento de superioridade que pudesse reinar no seu coração. Assim acontece com a gente. A cada dia nós nos deparamos com atitudes racistas e discriminatórias e, sem perceber, nós vamos reproduzindo esse comportamento. Quer ver uma maneira muito simples e comum de se reproduzir esse comportamento? Através de piadinhas, através de repassar mensagens, anedotas, charges, coisas que vão injuriar outras pessoas, que vão injuriar grupos. E isso é uma maneira de depreciá-los. Então, isso aqui são maneiras que nós vamos reproduzindo e levando para frente esse tipo de comportamento. É preciso buscar em Deus sabedoria para agir e reagir, de forma que isso não tenha lugar na nossa vida nem na nossa sociedade. Nós não podemos admitir mais esse tipo de comportamento. Testemunhar o amor de Deus perpassa por ressignificar a forma de amar. Irmãos, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. O amor é o maior dom que nós temos, vindo de Deus. E é o maior dom que nós temos para repartir. E se a partir do momento que eu me considere superior a alguém, não há espaço para esse amor desenvolver. Não há espaço para esse amor ser demonstrado. Porque o amor não admite esse sentimento de superioridade sobre o outro. Eu sou servo, eu sou serva. O Senhor da missão, o Senhor Criador é Deus. Ele é o soberano. Ele é que merece ser adorado e exaltado. Então, queridos, nesse sentido, o Pedro aprendeu que pureza e impureza, que ele aprendeu a vida inteira pela lei, se tornavam temas
secundários diante do valor inestimável que todas as pessoas têm diante de Deus. Jesus Cristo veio para dar a vida pelo mundo inteiro, por todas as pessoas do mundo. Naturalmente que nem todas vão compreender ou aceitar isso, mas ele veio para isso, né? Se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. É o que Pedro reconheceu lá. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele viu o Espírito Santo sendo derramado da mesma forma que sobre eles, que caminharam com Jesus, que viveram com Jesus, que presenciaram a sua ressurreição, que estavam ali buscando em oração vários dias, depois lá na casa de Cornélio acontece a mesma coisa, a mesma experiência. Ele também aprende, né, que se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Deus não é racista. Nós também não podemos ser. A discriminação contra pessoas negras, indígenas ou de outros grupos, outros povos, coloca essas pessoas em sérias situações de vulnerabilidade, e contra tudo isso nós precisamos ser voz profética de denúncia das injustiças e anúncio de uma nova realidade. Isso também é amar. E nós vimos outro dia, né, naquele estudo sobre Jeremias, que ser profeta muitas vezes tem um alto preço. Mas Deus nos chama para denunciar as injustiças, né? E especialmente quando nós estamos falando do pecado do racismo, para superar esse pecado, o caminho perpassa por reconhecer que de forma consciente ou não, nós também temos tido atitudes racistas, pois reproduzimos o senso comum. Muitas vezes nós já usamos expressões racistas, talvez na brincadeira, talvez jocosamente, talvez sem a intenção de ofender, mas para a pessoa que ouve, para a pessoa que é daquele grupo, aquilo produz um estrago, uma cicatriz, uma ferida naquela pessoa. Diante disso, é preciso se arrepender e mudar de atitude, melhorar a forma como nos relacionamos e, sobretudo, nos apresentar como um instrumento de superação desse mal que separa e mata muita gente. Deus está sempre disponível para nos transformar, assim como ele fez com Pedro. Que nós tenhamos coragem de aceitar o desafio. Irmãos, primeira coisa que eu aprendi com essa lição: todos nós temos preconceito. Todos nós. Aquele preconceito passado, de geração em geração para nós, passado pela nossa cultura, pelo nosso jeito de ser, pela nossa vivência comum, né? Todos nós temos preconceitos. Eu preciso trabalhar isso na minha vida, no meu coração, diante de Deus. Mas jamais eu posso chegar ao ponto de discriminar alguém por causa disso. Graças a Deus, Deus tem trabalhado muito na minha vida com relação a preconceitos, que são julgamentos feitos sem reflexão, sem conhecimento de causa, né? Não são os nossos valores, mas ainda os nossos valores não nos dão permissão para discriminarmos alguém. No artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está escrito assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Portanto, todos merecem respeito. E como cristão, como cristã, você tem que ser o primeiro a testemunhar esse respeito que o Senhor Jesus demonstrou aqui na terra, demonstra para nós, nos respeitando apesar de sermos quem somos, nos respeitando, nos amando apesar de sermos pecadores. Então, que essa lição traga para nós esse potencial de nos incomodar do jeito que temos sido. O que é que nós temos postado em nossas redes sociais? O que é que nós temos dito nos nossos meios de comunicação, nos nossos WhatsApps, nos grupos de família? O que nós temos postado que pode estar discriminando alguém ou algum grupo a quem Deus ama, da mesma forma que me ama e que te ama? Então, que nós possamos fazer essa reflexão e nos abrirmos para que o Espírito Santo de Deus faça o que fez no coração do Pedro.
nos mostre um novo momento, um novo jeito de caminhar, um novo jeito de viver, com mais harmonia entre as pessoas, e que o nosso país seja muito abençoado através dessas atitudes da igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê muitas reflexões durante essa semana, que você seja incomodado positivamente pelo Espírito Santo de Deus para rever os seus conceitos. Deus te abençoe e feliz semana.